Olá, quem em algum momento não sentiu uma dor de cabeça, uma cefaleia? Cefaleia é uma das queixas mais comuns na população. É uma situação muito prevalente e que merece uma atenção, a devida atenção. Por quê? Existem alguns tipos de dor de cabeça que são dores primárias, as mais comuns e conhecidas, como a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensão, cefaleia tensional, cefaleia trigêmino autonômica, algumas dores de cabeça de aspecto primário, que precisam ser abordadas, precisam ser conhecidas, né? Então, ou seja, o paciente precisa fazer uma consulta para evidenciar os padrões da sua dor, para que receba o diagnóstico adequado, para que haja um tratamento adequado, para que não haja tratamentos inadvertidos, uso excessivo de analgésicos que podem gerar uma cronificação de dor. Mas também existem alguns sinais de alarme que precisam ser colocados, né? Paciente que nunca sentiu dor de cabeça e passa a sentir dor de cabeça e essa dor vem apresentando um aspecto refratário. Dores de cabeça súbita, abrupta, dores evidenciadas pelo paciente como uma maior dor, a dor mais forte da sua vida, uma dor de forte intensidade que começa de modo instantâneo e de modo abrupto, como eu acabei de citar. São dores que precisam ser colocadas como relevantes e é um sinal de alarme para que haja uma investigação adequada, muitas vezes a necessidade de realização de imagem. Assim como, por exemplo, uma dor que mudou o padrão. O paciente sempre teve dor de cabeça e eventualmente houve uma mudança importante do padrão, da forma de doer, tá? E a refratariedade também é algo importante. Além disso, pensar que dores de cabeça em pacientes mais idosos, paciente que tem uma idade acima de 50 anos, precisa ser visto com maior parcimônia, tem que ser avaliado esses pacientes. Então, assim, são sinais de alarme que precisam ser vistos. Dor acompanhado, né, de febre, dor acompanhado do que a gente chama de algum sinal focal. O paciente tem eventualmente perdas de movimento, dormências, e o que a gente pode identificar como algum sinal de relevância, que esse paciente perde a força em algum segmento corpóreo. Então, assim, isso são sinais de alarme que precisam, em qualquer situação onde o paciente tenha dor associada a essas características, precisa ser visto com maior parcimônia, precisa ter uma avaliação médica adequada. Algumas dessas situações merecem avaliação imediata, muitas vezes o paciente precisa também procurar um pronto-socorro para depois procurar também uma avaliação. Então, assim, no geral, a gente precisa entender que existem esses quadros podem ter características que levam a um diagnóstico adequado, para que haja uma profilaxia adequada, e também as medidas não farmacológicas, que vamos abordar em outros momentos, algumas medidas não farmacológicas que podem ter um resultado importante nas cefaleias primárias, principalmente, onde envolve mudanças de estilo de vida, mudanças de hábitos, né, como a prática de atividade física, alguns cuidados com a alimentação, que podem também gerar benefícios não farmacológicos, né, para a diminuição da refratariedade da dor. Não deixa de ser uma espécie de profilaxia não farmacológica para os quadros de dores primárias, algumas dores primárias. Então, assim, o que devemos entender é que você precisa ficar atento a alguns sinais de alarme, como a gente citou alguns aqui. Tudo isso é uma situação que precisa ser visto com parcimônia.